Agradeço o deputado Alencar. Com a palavra, a deputada Lides. Depois o deputado Patrus, depois o deputado Cídio. Senhor presidente, Pois não, Sânia. para mim, especialmente, é motivo de muita alegria ver Vossa Excelência e o relator dessa matéria, dois deputados que foram meus colegas, deputados estaduais, deputada Sâmia, crescerem politicamente como cresceram e estão dando aqui uma demonstração de competência e seriedade. Especialmente o deputado Paulo, que é da cidade em que me criei, e ele é nascido, e acompanhei o seu desenvolvimento. O seu relatório, deputado, ele faz um esforço o tempo inteiro de demonstrar a sua imparcialidade diante da tese, de negá-la ou aceitá-la. E isso é extremamente positivo, porque o senhor também, ao fazer isso, nos permitiu argumentos poderosos no sentido da sua aceitação. O deputado Orlando já destacou um deles, talvez o central, que é justamente no processo de Pois não, o tempo do retorno do microfone à deputada Lides. no processo de modificação da forma de produção, efetivamente é preciso mudar a forma do trabalho, a maneira como se trabalha. E isso a história da humanidade tem provado, a Revolução Industrial e agora a Revolução Tecnológica. E é exatamente por isso que se faz necessário essa transformação na maneira de trabalhar em nosso país. E eu quero destacar aqui rapidamente o peso do trabalho do trabalhador brasileiro em relação ao trabalho da trabalhadora brasileira, a mulher brasileira, que tem 3 jornadas de trabalho depois dessa jornada de 6 por 1, chegando em casa. Ou mesmo a necessidade do trabalhador de dividir as tarefas dessa jornada extenuante da mulher após chegar em casa. O trabalhador que precisa dividir a tarefa de cuidar dos filhos, dos pais, dos avós, que precisa, numa sociedade que envelhece mais nesse momento em nosso país, a necessidade do jovem, que já não aceita trabalhar nas mesmas regras anteriores. Vejo aí a discussão do trabalho por aplicativo e da adesão dos jovens a esse tipo de trabalho, porque os jovens não podem estudar e fazer outro tipo de formação, tendo uma escala de trabalho exaustiva como a 6 por 1. Então, é absolutamente indispensável que nós possamos, vou finalizar, que nós possamos instalar essa comissão, votando aqui nesta comissão nossa, a comissão especial, votando aqui na nossa comissão da CCJ, a aprovação da admissibilidade desta matéria. Vossa Excelência está de parabéns, deputado Paulo, assim como essa comissão, que confio que votará de forma a mais rápida possível, após a volta dos nossos trabalhos, depois do dia 22, para aprovar ainda nesse primeiro semestre o fim da escala 6 por 1. Os trabalhadores, homens, mulheres, jovens desse país, clamam por isso, o desenvolvimento econômico moderno para dar seguimento à agregação do Brasil aos países mais desenvolvidos do mundo, necessitam disso para aumentar também a produtividade do trabalho em diversos setores. Por isso tudo, somos a favor dos trabalhadores e trabalhadoras desse país que lutam pelo fim da jornada 6 por 1. Muito obrigado. Agradeço, deputada Alice. Com a palavra, deputado Patrus, pelo Federação PT, PCdoB. Eu quero, inicialmente, saudá-lo, presidente, deputado Leur Lomanto Júnior, por esta sessão, mas também pela postura que Vossa Excelência vem adotando aqui nesta comissão, dando continuidade ao trabalho
tão bem iniciado aqui pelo nosso ex-presidente e o admirável relator do projeto de hoje, que eu acompanhei atentamente o seu relatório e realmente fiquei... É muito bom ouvir um trabalho sério, bem feito, democrático. Então eu quero começar aqui as minhas palavras prestando homenagem a vossas excelências, deputado Leur Lomanto, presidente, e o nosso ex-presidente e relator, deputado Paulo Aze. Eu quero incorporar aqui, fazer minhas as palavras que me antecederam, presidente, por uma economia de processo. Mas eu quero colocar a questão trabalhista num contexto mais amplo do Brasil. Primeiro, lembrando que o Brasil está entre as 6, 7 maiores economias do mundo e nós somos, de fato, um país esplêndido, com potencialidades extraordinárias, mas estamos entre os 2, 3 países mais injustos e desiguais do mundo. Este é o grande desafio que nós temos que enfrentar. E eu, como presidente da Frente Nacional em Defesa da Soberania Nacional, tenho colocado esse tema. Como que o Brasil pode se encontrar plenamente consigo mesmo? E aí eu vejo, colegas parlamentares, uma sequência histórica, onde o empresariado brasileiro, com honrosas e magníficas exceções, nós poderíamos dizer, numa linguagem mais técnica, a burguesia brasileira, ela ainda não cumpriu plenamente o seu papel do ponto de vista de afirmar plenamente a nossa identidade nacional. E a identidade de um país pressupõe o cuidado efetivo, amoroso, com todas as pessoas, famílias, comunidades que moram neste país. Então nós temos um quadro, eu vou inclusive mencionar aqui, 4 empresários brasileiros que servem de exemplos, mas são minorias, não foram bem acolhidos. Barão do Império, o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, que já lutou naquele período pela industrialização do Brasil, muito bem tratado num livro admirável de Jorge Caldeira. Depois, no início da República Velha, nós tivemos Paulo Prado, empresário mais ligado à agricultura, e Roberto Simonsen, que presidiu a Frente Nacional dos Empresários, escreveu também uma obra histórica, admirável, História Econômica do Brasil. E mais recentemente, prestar homenagem a outro grande empresário, que foi o nosso vice-presidente nos 2 mandatos do presidente Lula, José Alencar Gomes da Silva. Mas esses homens muitas vezes constituem uma minoria. Eu penso então que a questão trabalhista no Brasil tem que ser contextualizada nessa dimensão de um empresariado que ainda não se afirmou na perspectiva de um projeto nacional brasileiro. Eu tenho estudado muito a história do Brasil, tenho me debruçado, porque este país é a grande causa da minha vida e da minha militância política, deputado Paulo Aze. Mas é realmente uma burguesia muito atrasada. Foi assim no Império, quando a gente vê, quando foi a proclamação da independência, a dependência do país, nós não tivemos um projeto nacional brasileiro. Foi assim todo o século XIX, a dificuldade para abolir a escravidão, a dificuldade para incorporar os direitos trabalhistas. Quando Getúlio Vargas faz a CLT em 1943, os trabalhadores rurais e os trabalhadores, trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas não entraram. Então a legislação trabalhista no país é muito recente, muito incompleta. Então eu quero concluir aqui, lembrando isso, vamos dar um passo à frente. Está na hora da burguesia brasileira, do empresariado brasileiro e aqueles que mais podem afirmar o seu projeto de nação. E concluindo, presidente, agradecendo aí a sua boa vontade, eu quero lembrar também, eu tenho acompanhado pela mídia, a grande imprensa sempre em sintonia com os empresários mais poderosos,
tratando desse assunto, estão sempre contra o avanço com relação à redução da jornada de trabalho. E é nesse sentido que eu espero que esse debate contribua para elevarmos a consciência nacional e elevarmos a consciência nacionalista da nossa burguesia. Muito obrigado, presidente. Isso, deputado Patrus, deputado Sidney Leite, pelo PSD. Senhor presidente, deputado Paulo Vaz, e quero parabenizar pelo relatório e concordo com Vossa Excelência da admissibilidade desse debate. O Brasil é um país extremamente desigual e um país não se mede somente pelos indicadores econômicos. Eu convivo com a realidade de trabalhadores e trabalhadoras, tanto na área urbana quanto na área rural, lá na Amazônia, no meu Amazonas. E trabalhadores que passam, e trabalhadoras 4 horas por dia dentro de um ônibus, entre ir e vir para o seu local de trabalho. A escala 6x1 impõe ao trabalhador um ritmo exaustivo, que reduz o convívio familiar, limita o acesso ao lazer, compromete inclusive a saúde física e mental. Não podemos normalizar um modelo que, na prática, retira do cidadão o direito de viver plenamente além do trabalho. E nós sabemos que um trabalhador precisa estar com qualidade de saúde, para errar menos, para produzir mais, mas não só isso, para que ele possa efetivamente também ter qualidade de vida. Afinal, nós não podemos medir uma nação só por indicadores econômicos, mas também por qualidade de vida. E esse é um desafio que esta comissão especial terá que debater como este parlamento. Mas eu não tenho dúvida que o grande anseio da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse país é que a gente possa não só discutir essa escala, mas também, deputado Patrus, que a gente possa discutir uma nova relação de emprego e trabalho. Isso se faz necessário no mundo moderno. E é importante se destacar uma coisa. Quem está falando aqui é um deputado que defende o fim da escala 6x1. Mas nós não podemos esquecer de médios e pequenos empresários nesse país, que empreendem com dificuldade, com luta, até porque nós temos milhares de trabalhadores e trabalhadoras nesse país na informalidade, porque muitos daqueles que empreendem não conseguem registrar carteira. Nós não podemos esquecer desse lado, principalmente do comércio e do serviço, para a gente corrigir uma distorção e não criar outra. Nesse sentido, nós precisamos ter regras, nós precisamos garantir a transição, nós precisamos garantir que não haja perda desse local de trabalho e que a gente não contribua para a quebra daqueles que empreendem com muita dificuldade Brasil afora, principalmente no Brasil profundo. Eu faço essa fala no sentido de que a nossa responsabilidade ela é muito grande e muito maior do que simplesmente como se fosse uma coisa simples e fácil de fazê-la. E eu tenho a convicção, deputado Paulo, que este parlamento encontrará o caminho correto do equilíbrio, da justiça social, mas também de garantir que todos aqueles que empreendem em qualquer lugar desse país possam continuar acreditando neste parlamento, nas políticas públicas, na segurança jurídica de que nós podemos fazer. O Brasil precisa avançar, e precisa avançar, mas também com direito para as classes menos favorecidas. Eu fico feliz quando eu vejo o resultado, deputado Paulo, que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas está aqui o deputado Patrus, que foi um dos que iniciou, enquanto ministro, um dos programas mais exitosos de renda mínima, que é o Bolsa Família. Eu tive a oportunidade, como secretário de Estado, trabalhar na primeira experiência de um programa de renda mínima, que foi no Amazonas, um programa chamado Direito à Vida, e que a gente possa superar isso, porque eu entendo, deputada Sâmia, que o melhor programa de distribuição de renda é você ter direito ao trabalho com dignidade e viver, e garantir o sustento dos seus, frutos do suor do seu trabalho. Isso para o homem, para a mulher e para o jovem. Por isso eu entendo que esse debate é tão importante para esse parlamento. E quero dizer que a grande maioria do meu partido, do PSD,
defende o fim da escala 6x1, com justiça social, com dignidade, para todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, seja do campo, seja da cidade, mas que a gente possa ter, na busca de um país moderno, de um país avançado, a justiça social, que garanta a dignidade e a conquista dos trabalhadores. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Agradeço o deputado Sidney, com a palavra a deputada Juliana, depois a deputada Sâmia. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e todas, ao público que nos assiste na TV Câmara. E é importante dizer que essa comissão está sendo assistida por muitos trabalhadores e trabalhadoras. Bom dia, presidente. Hoje, essa comissão ela faz um dia histórico, né? Está debatendo o fim de uma jornada de trabalho que já não cabe mais na vida real do povo brasileiro. Deputado Paulo fez o seu relatório brilhantemente e a relação da escala 6x1 é um modelo ultrapassado, que explora, que adoece, que tira as pessoas além do tempo e a qualidade de vida do direito básico de viver com dignidade. Nós estamos falando de milhões e milhões de trabalhadoras e trabalhadores que muitas vezes acordam antes do sol nascer, enfrentando o transporte público caro, lotado, jornadas exaustivas que chegam em casa sem energia para abraçar seus filhos, cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, porque simplesmente precisam descansar para o dia seguinte. O fim da escala 6x1 não é uma questão somente trabalhista, é uma questão de saúde pública. A ciência já mostrou que a realidade confirma. Jornadas exaustivas aumentam o estresse, aumentam a ansiedade, aumentam a depressão, até doenças físicas graves. Um país que adoece, sua força de trabalho está comprometendo o próprio futuro. E aqui eu quero fazer um destaque fundamental. Um destaque fundamental, que essa pauta também é uma das lutas das mulheres. Porque quando falamos de jornada de trabalho no Brasil, precisamos falar de dupla jornada, tripla jornada, jornada de muitas mulheres brasileiras enfrentam. São as mulheres que trabalham fora, enfrentam a escala 6x1, ao chegar em casa, continuam trabalhando, cuidando dos filhos, dos idosos, da casa. E o fim dessa escala também é um passo concreto da luta por igualdade, por justiça social e por respeito às mulheres. Não é razoável, em pleno 2026, com tanta tecnologia produtiva, a gente ainda aceite que as trabalhadoras e trabalhadores estejam em jornadas exaustivas de trabalho. Telemarketing, por exemplo, as pessoas trabalham na escala 6x2, por pausa de 20 minutos para almoçar. É um absurdo que empresas normalizem essa lógica de contrato trabalhista, é quase beira a escravidão. Aqui, o que está em jogo aqui é apenas a organização da jornada? Não, é um modelo de sociedade que queremos construir. Queremos um Brasil onde o trabalho seja digno, onde as pessoas tenham tempo de estudar, conviver, descansar e sonhar. Mais de 75% do povo brasileiro pede a essa casa o fim da escala 6x1. Que possamos aqui representar o povo e não mais uma vez atender os interesses de poucos, empresários privilegiados que não imaginam o que viver trabalhando nesse formato de escala 6x1. E quero dizer, para finalizar, presidente, que olha só, quem está nos assistindo, sabe que tirou esse projeto para pedir vistas é o PL. É aquele que está disputando o governo, está disputando para tentar voltar a presidente da República. Portanto, olhem, vejam de que lado ele está. Com certeza não é da classe trabalhadora. Obrigado, presidente. Alista, deputada Juliana, a palavra a deputada Sâmia. Obrigada, presidente. Eu quero lhe cumprimentar por ter colocado a PEC do fim da escala 6x1 na pauta no dia de hoje e ao deputado Paulo Aze pelo relatório fundamental pela admissibilidade dessa PEC, o que significa que, portanto, finalmente vamos poder acompanhar a sua tramitação aqui na casa. E eu quero lamentar profundamente os dois parlamentares que fizeram pedido de vistas, que são da bancada do PL, que, como bem disse a deputada Juliana, são do partido de Flávio Bolsonaro, que ousa
colocar a sua candidatura, se apresentar para o Brasil para tentar disputar as eleições presidenciais, sendo que essa é uma das pautas mais urgentes e necessárias da sociedade brasileira. Mais de 70% da população brasileira é favorável ao fim da escala 6x1 e não poderia ser diferente. Provavelmente só é a favor dessa jornada de trabalho aqueles que não vivem do seu trabalho, aqueles que nasceram em berço de ouro e não fazem a menor ideia do que é pegar transporte público lotado, bater o ponto e ainda chegar em casa, como acontece com as mulheres trabalhadoras, ter uma dupla jornada. Porque para as mulheres, para as mães, não é nem jornada 6x1, é 7x0. É trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir todos os dias da semana, isso quando não precisam acordar de madrugada para dar conta do chamado dos seus filhos e das pessoas que elas cuidam, e na maioria dos lares é exercido exclusivamente pelas mulheres, pelas mães, esse trabalho. Se há 80 anos atrás a jornada obrigatória de trabalho era de 48 horas, depois de 40 anos passou para 44, agora é hora de, no mínimo, 40 horas. Porque a gente está falando, inclusive, de uma jornada que é ainda maior em se tratando de grandes centros, como é o caso da cidade de São Paulo, em que as pessoas acordam 4, 5 ou 6 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para se dirigir à região central. Então, essa jornada de trabalho é ainda mais extensa do que se pode imaginar. E eu vejo aqui argumentos tentando dizer que isso vai quebrar o pequeno. Acabei de ver um levantamento, uma pesquisa que o Sebrae fez com os pequenos negócios associados a ele. E 62% desses pequenos negócios, pequenos empresários, disseram que o fim da jornada 6x1 não vai quebrar, não vai significar um prejuízo. Aliás, já há algumas empresas que estão espontaneamente adotando esse regime de trabalho diferenciado com o fim da jornada 6x1. Só os que estão favoráveis a essa dinâmica são aqueles que superexploram o trabalhador e que, na maioria das vezes, já acessam uma série de benefícios fiscais sem nenhum tipo de contrapartida. Porque na primeira oportunidade, botam para fora, botam na rua esse trabalhador, isso quando não dão calote nele para não pagar os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que é importante que aqueles se revelem. E eu quero cumprimentar o presidente Lula por ter enviado o PL, colocando urgência constitucional, porque em 45 dias a Câmara vai precisar ou sim, votar esse projeto. Então, aqueles que estão adiando, e eu peço só mais 30 segundos, por gentileza, presidente, só para poder concluir a minha fala, obrigada. E aqueles que estão votando para postergar a aprovação dessa PEC, como os deputados do PL fizeram no dia de hoje, daqui a 45 vão precisar colocar a sua 45 dias, colocar a sua digital para dizer ao povo brasileiro quem é que está a favor e quem é que está contra que se reduza a jornada de trabalho para que as pessoas tenham direito ao descanso, a lazer, a práticas de esporte, a fazer o que quisesse, que não só morrer de trabalhar, que essa é a realidade do povo brasileiro. Muito obrigada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!